Sejam bem-vindos, esta é mais uma edição do Às Terças Com, em estúdio, como sempre, os vereadores José Delgado e o Cristóvão, para abordarmos um conjunto de temas que de alguma forma foram marcando a atualidade no decorrer desta quinzena que passou. E, desde logo, um assunto que esteve em análise também na última reunião do Executivo Camarário, a questão da Casa das Ratas, um assunto que tem também de alguma forma vindo a público com alguma frequência nos últimos tempos. Foi constituída, segundo julgo saber, uma comissão para encarar, digamos assim, este processo. O que é que estamos a falar em concreto, José Delgado? Muito boa tarde a todos os ouvintes, a todos os tomarenses. No seguimento do que já temos dito algumas vezes, quer em reuniões de Câmara, quer até aqui neste espaço, há necessidade de tomar como cidade monumental, como cidade histórica, com tradição, quer nos costumes, quer na cultura, necessita que as lojas antigas e com história sejam preservadas. E isso carece de um regulamento que defina exatamente o que são as lojas históricas e de relevância em Tomar. E para isso é preciso reunir um grupo de trabalho. Gosto mais de falar em grupo de trabalho, é mais eficaz. As comissões criam-se e depois não funcionam. Portanto, um grupo de trabalho que aborde isto com eficácia e com rigor. Mas urge que seja desenvolvido de imediato, porque felizmente há investidores a querer investir na zona histórica. Ainda hoje foram 2 edifícios para venda a reunião, e é preciso que de facto isso fique bem definido. A Casa das Ratas é aquele estabelecimento que todos conhecemos e que os estrangeiros já procuram. Há quem venha para vir a este espaço que tem história, tem dezenas de anos. Os mais velhos tiveram vivências até diferentes das que são hoje, mas são uma referência em Tomar. E estes espaços têm que ser classificados. Não é impedir o investimento, o desenvolvimento. Estes espaços têm que ser classificados e tem que se preservar aquilo que tem a ver com a própria arquitetura, as características construtivas, o mobiliário, as peças de interesse, e é neste aspecto que se tem que trabalhar. E que o investidor que vem e quer investir no espaço onde estas lojas, estes estabelecimentos estão localizados, já sabem ao que vem. Mas, acima de tudo, interessa preservar aquilo que ainda existe em Tomar. A maior parte já não existe, mas ainda temos algumas situações. E nós temos a obrigação de preservar isso. Por isso, hoje fizemos uma proposta no sentido de criar um grupo de trabalho para que isto seja agarrado atempadamente, dentro daquilo que é possível hoje, porque muita coisa já desapareceu. Mas se conseguimos preservar ainda, além disso temos as fachadas e outras coisas mais, temos fachadas riquíssimas, ornamentadas com cantarias lindíssimas, com centenas de anos. Tudo isto tem que ser preservado. Compete-nos a nós criar os instrumentos para que isto seja preservado. O Cristóvão, este assunto já aqui foi abordado noutros programas, mas também caminhamos, digamos assim, para um regulamento específico para esta matéria, ou não será necessário? Bom, antes de mais, esta proposta que o vereador José Delgado ontem apresentou à reunião de Câmara é bem-vinda, e aliás algo que temos vindo até entre nós pessoalmente a discutir, mas também em âmbito de Câmara, e é efetivamente também uma preocupação que nós temos. Aliás, eu pessoalmente, desde que tenho o pelouro do urbanismo, desde um pouco antes ou cerca de metade do mandato anterior até agora, essa também tem sido uma das minhas preocupações. Agora, primeiro, nós não temos de facto, o município não tem efetivamente um corpo técnico suficiente para poder, enfim, chegar a tudo ao mesmo tempo, não é? E não me farto de sublinhar isto porque na comunidade há muito a ideia que a Câmara está cheia de engenheiros e de arquitetos bom, não é verdade. E não só não é verdade quando comparado
conectado com outros tempos, já houve muito mais engenheiros e arquitetos que atualmente, que naturalmente se foram reformando, outros que foram até por mobilidade para outras câmaras ou para outras instituições, enfim, não foram sendo substituídos. Aliás, fizemos agora recentemente um concurso que está na fase final, precisamente para adquirir, ou enfim, contratar mais um arquiteto para os quadros, um arquiteto ou uma arquiteta para os quadros do município. E portanto há várias questões na área do urbanismo que gostaríamos de fazer. Esta, no âmbito do património, é importante. Não tanto, portanto, a questão das fachadas, essencialmente, e outros pormenores dos edifícios, isso já está no essencial ou na grande maioria contemplado, através, aliás, do próprio plano pormenor do centro histórico, mas depois também por causa da classificação de alguns edifícios, que inclusivamente, em muitos casos, até precisam de parecer até da Direção-Geral do Património Cultural, portanto, a DGPC, que também já aqui abordámos algumas vezes, e, portanto, para além do próprio município. Agora, efetivamente, no que diz respeito ao interior de alguns edifícios e até à sua função, falávamos da Casa das Ratas, mas sei lá, por exemplo, um Café Paraíso, que é eu diria que é o exemplo por excelência no nosso centro histórico daquilo que é um espaço que deve ser preservado em termos de função e em termos de arquitetura interior também. Portanto, é óbvio que nos parece que ele, independentemente de quem seja o seu proprietário, ele deve manter-se como é. E quem diz realmente o Café Paraíso diz a Casa das Ratas, que já falámos, e eventualmente alguns outros espaços. E portanto esta iniciativa é bem-vinda. Com certeza vamos constituir esse grupo de trabalho técnico-político, chamemos-lhe assim, porque pronto, eu neste caso, enquanto vereador do Pelouro, mas o José Delgado, que é técnico da área, mas neste caso da área, ou pelo menos similar, mas pronto, aqui tem funções políticas enquanto vereador da Câmara também, e alguns outros, enfim, poderemos de facto olhar para esta matéria, e até de uma forma até um pouco mais alargada, porque há outros edifícios, até propriedade do município, sei lá, por exemplo, uma piscina Vasco Jacó. É um espaço que tem todas as condições para ser classificado, porque em termos de arquitetura é de facto um espaço muito interessante, e nós em Tomar temos tendência, porque temos tanto património de séculos anteriores, não é? Que temos tendência para desvalorizar aquele património mais recente, e nomeadamente do século XX. E nesse aspecto até sublinho um trabalho que foi feito pelo Instituto Politécnico em parceria com o município e também até de grande pesquisa nos nossos arquivos municipais, que é precisamente o roteiro da arquitetura moderna em Tomar, portanto a arquitetura que está ali essencialmente entre a década de 30 e de 70 do século XX, onde de facto nós temos excelentes edifícios muito interessantes. O Quartel dos Bombeiros é também ele, por exemplo, um excelente exemplo de uma arquitetura dessa época, mas depois a nível particular há realmente muitos, por exemplo, a Antiga Gráfica é um edifício, é talvez um dos melhores edifícios desse estilo arquitetónico, portanto da arte moderna, e que urge preservar, e em alguns casos, portanto aqui não estamos a falar, neste edifício não estamos a falar também só da fachada. Eu sei que metade desse edifício, porque ele na verdade são dois, nós olhamos para ele como um todo, mas na verdade são dois edifícios. Um deles tem também tetos, por exemplo, lindíssimos, e portanto há efetivamente aqui muitas coisas que urge preservar, e portanto ser realmente o tal grupo de trabalho, uma perspectiva, enfim, despolitizada, mas de paixão pela nossa terra e pelo nosso património, é obviamente bem-vindo, e estamos cá para isso, até porque seja realmente como forma também de sensibilizar também os proprietários e os investidores, porque efetivamente nem sempre há essa... Hoje, apesar de tudo, já se começa muitas vezes a perceber que, mesmo que custe mais um bocadinho a reabilitação ou essa preservação, acaba por ter também uma mais-valia para os espaços e para a sua utilização e para o seu valor também. Mas enfim, nem sempre isso acontece, e portanto é de facto um trabalho necessário, e que de alguma forma a comunidade no seu todo é realmente também chamada, até como alerta para algumas situações que possam passar até às vezes despercebidas. Infelizmente nós, por exemplo, no centro histórico ainda vamos detectando, por exemplo, algumas obras assim repentinas ao fim de semana, ou ao correr de madrugada, verem-se às vezes situações de entulho, outras situações a sair de edifícios assim de madrugada, ou como eu dizia, ao fim de semana, para tentar fugir ao fiscal ou à fiscalização. E isto demonstra de facto um comportamento cívico e de respeito pelo património, que independentemente de quem é em cada momento,
é de todos, enquanto comunidade, e portanto estas situações podem ser também uma forma de combater isso. Este grupo de trabalho naturalmente terá de ter em conta esta grande realidade que é muito deste património é de facto de privados, e isto nem sempre é fácil de articular em termos do interesse público. Vá lá. Sim, se não fosse extenso aos privados não fazia sentido nenhum, porque o público de facto é interessante, mas calhar são os menos interessantes, porque o grande património está na mão dos privados e, portanto, a economia a funcionar. O que nós queremos é regras, e é não impedir investimento, permitir a criação de riqueza com investimentos, mas, acima de tudo, preservar aquilo que é de preservar. Saber o que é acessório e essencial. E nós, de facto, temos uma riqueza. Quem percorrer, nós já conhecemos isto há muitos anos, não é? Então, quem tem mais idade, mas percorrermos com olhos atentos as ruas do centro histórico, o cidadão comum, e eu no outro dia surpreendi-me novamente, é que estou-me sempre a surpreender. Vimos janelas, portais, ombreiras, pormenores que são fabulosos. E se isto não for preservado, se não houver um regulamento que tem que ser rigoroso e eficaz, o rigor das responsabilidades, que é a responsabilidade deste grupo de trabalho, tem que ter diversas sensibilidades para funcionar, porque ninguém sabe tudo, não é? Portanto, são várias pessoas que terão que complementar para que seja mais rico, quer na intervenção, quer no resultado, mas acima de tudo é saber o que é efetivamente essencial a preservar. Porque isto são as memórias e nós não podemos deixar apagar as memórias, senão é como quando houve o terremoto de 1755, tínhamos os processos construtivos mais rigorosos, o caso das gaiolas pombalinas, e depois com o tempo esta memória foi dissipando e os avós deixaram de transmitir aos netos e assim sucessivamente, e entrou-se nos gaioleiros, que é um sistema de facto construtivo muito mais ligeiro. Havendo um sismo em Lisboa vai criar graves problemas e milhares de mortes por este motivo. E isso nós não queremos aqui. O que nós queremos é que de facto a coisa funcione, e funcione, a vontade existe, estamos atentos, já chegámos a consenso, vamos fazer o grupo de trabalho e vamos trabalhar. Eu estou disponível a partir deste momento para trabalhar. A Câmara, já que disse, não tem muito, cabe aos privados a parte de leão neste processo, mas há também equipamentos que são do próprio município, e há exemplos fora do centro histórico também, que são património do município. A Câmara passa a ficar também, digamos assim, de alguma forma, condicionada ou não com um processo deste género? Bom, a Câmara, pelo menos teoricamente, está sempre um pouco mais condicionada, mesmo que o processo não exista, não é? Porque a Câmara deve ser, ou seja, o município, a Câmara é a entidade que gera o município, mas o município deve ser o primeiro a dar o exemplo, não é? Embora nem sempre isso seja fácil, nós, como é sabido, temos algum património, apesar de tudo, não somos o maior proprietário de centro histórico, apesar das pessoas acharem que sim, mas há outra entidade que ainda tem mais património no centro histórico que o município, mas enfim, espalhado pelo Conselho, nomeadamente, por exemplo, as escolas, não é? As dezenas de escolas ou antigas escolas que estão espalhadas pelo Conselho, e depois realmente aqui na cidade há efetivamente um conjunto vasto de património. A maioria está recuperado e enfim, de essencial falta o Palácio Alvim, que é algo que tem estado aqui. Esperemos que agora este ano com o novo Congresso Internacional da nova Ordem dos Templários, que, simplificando aqui o nome, porque o nome é muito extenso, que vai acontecer novamente este ano cá em Tomar, que haja aqui um avanço decisivo na questão que está articulada e protocolada, portanto, com essa entidade para reabilitar e dar uso de várias formas ao Palácio Alvim, mas eu diria que genericamente não temos propriamente património devoluto. Tínhamos, por exemplo, algumas habitações no centro histórico que entretanto recuperámos recentemente, precisamente já também com esses cuidados de manter o mais possível a traça e alguns pormenores até nos seus interiores, mas sim, claro que o município deve ser o primeiro a dar o exemplo, e obviamente que se define regras para os outros, tem que ser o primeiro a cumpri-las. Muito bem, mudemos de tema, vamos falar de educação e um tema que tem de facto marcado a atualidade dos últimos dias, que se prende com o encerramento
da Escola Infante Dom Henrique. José Delgado, do PSD, nomeadamente ao nível da Assembleia Municipal, foi extremamente crítico em relação à forma como este processo foi conduzido, acusando, digamos, o município e outras entidades envolvidas no mesmo de ter sido um processo algo feito um pouco na surdina e de facto consumado. O PSD, depois dos esclarecimentos que foram dados na Assembleia, mantém essa posição? Foi de facto bastante debatido na Assembleia e o PSD foi bastante crítico à forma como o processo foi conduzido, por falta de conhecimento das etapas essenciais neste processo. E foi um debate aceso em que cada um expôs as suas posições e, de facto, é importante debater e é ali que se debate, é ali que cada um mostra a sua posição e a forma como acha que a educação deve ser conduzida. Mas, passando já agora uns dias sobre isto e na última reunião de Câmara voltou-se a falar no assunto, o importante é que se defina o que é acessório essencial nestes assuntos. E o que eu acho que tem que ser preservado acima de tudo, porque nem todos estão de acordo. É como outras situações. É sempre temática complexa e difícil de abordar. Mas deve haver o maior número de comunicações possíveis, pôr as entidades a interagir e haver conhecimento, facilita a coisa e certamente os resultados são melhores. Mas o essencial nisto tudo é que as soluções, porque para mim isto tem duas fases. Tem a primeira fase para resolver o problema imediato, que tem que ser resolvido, e isso passa por garantir boas condições para os alunos, quer em termos de mobilidade, quer em termos que está também relacionado com a segurança, quer no acesso aos edifícios, quer ao estabelecimento de ensino, quer no seu próprio interior. Portanto, a questão da segurança é muito importante. E aí as questões da arquitetura e das características do edifício que facilitem a mobilidade, pelo menos dos mais jovens, das crianças, têm que estar em primeira linha. Portanto, tem que haver qualidade, quer na mobilidade, quer na qualidade do edifício, onde as salas devem estar em boas condições de conforto, os acessos às salas devem garantir segurança às crianças, devemos ter cantinas que ofereçam comida de qualidade, isso é que é importante. Depois, uma segunda fase, onde tem que ter sempre isto em consideração, que é qualidade e segurança. Quer no ensino, a qualidade do próximo ensino, mas depois isto é complementado pelo conforto, não se pode estar dentro de uma sala como se estivesse na rua, com casacos vestidos. Não, já estamos noutros tempos, temos que garantir, a criança está ali para aprender, mas está ali para estar bem, em termos de confortos físicos e tudo mais. E espaços de lazer que também permitam depois a libertação fora do período de aulas. Portanto, tudo isto é importante. Mas o mais importante, Tomar tem uma série de edifícios escolares que nem todos os concelhos têm. Tivemos uma população escolar muito mais extensa que temos hoje e hoje vai diminuindo, infelizmente. Temos que inverter, é outra questão. Tem que se pôr em cima da mesa. É o que fazer para trazer mais pessoas para Tomar, para aumentar o número de jovens, de crianças e dar vida, outra vida a esta cidade e este concelho está envelhecido. Mas após esta fase dos problemas que existem, e eles existem e são reconhecidos, e a nossa missão de todos é mostrar os problemas que existem e resolvê-los. Mas isto agora, para resolver como deve ser, temos de resolver isto para uma série de anos. Isto não pode ser uma resolução que serve este ano, para o ano já não serve e andamos a gastar dinheiro público sem dar as condições que são necessárias. Portanto, há que primeiro definir o que é da Câmara e o que não é da Câmara, em termos de edifícios. Quais são ainda do Estado? Esses vêm para cá reabilitados ou não? Ou vêm com um pacote financeiro? Tem que haver um estudo, envolver a comunidade escolar, os professores, os pais, os alunos, a Câmara, todos, para que se defina um plano que seja um plano que garanta isto que falei há pouco, é a qualidade no ensino, na segurança, tudo isto. Agora,
tem que se trabalhar, tem que se estudar, não se sabe se o Estado vai, neste momento, transferir ou não, em condições. Portanto, é preciso fazer um diagnóstico da situação para saber quais são os pontos fracos, os pontos fortes e qual é o caminho que temos de tomar para investir bem, dar qualidade aos alunos, aos professores, aos funcionários e a toda a comunidade escolar. Isto é extremamente importante. Portanto, não se pode fazer... As coisas não se podem fazer hoje em cima do joelho. Que o dinheiro custa muito dinheiro, como costuma dizer, e não é assim tanto quando isso. Os fundos vão variando, vão mudando de setor para setor, e nós, se deixarmos passar oportunidades, acabamos por não conseguir. Mas um diagnóstico bem feito das necessidades efetivas, onde está o estabelecimento que pode efetivamente e que vale uma aposta em termos de intervenção de reabilitação e requalificação. Vamos apostar aí. Não temos que fazer as coisas à pressa. Temos que fazer as coisas bem feitas, porque a solução que vier aí tem que servir para, pelo menos para mais uma ou duas gerações, porque cada vez mais os recursos são mais escassos e nós temos que criar estas condições. Até de mobilidade de acesso às escolas. Temos que pensar em ciclovias, temos que pensar em zonas de carregamento elétrico para carros, temos que pensar também nas alterações climáticas neste mundo tudo. As coberturas das escolas, vamos fazer o quê? Vamos produzir energia eólica? A eólica não, fotovoltaica através da energia solar, porque não? A eficiência energética nas escolas. Portanto, emissões de carbono zero nas novas soluções. Temos que caminhar nisto. Portanto, as coisas têm que ser pensadas, as pessoas sabem o que fazer. É preciso planear. E o desafio que a Câmara tem neste momento, tem que saber planear. Tem que ir buscar os melhores para resolver isto. E o resto é fazer. É fazer. O Cristóvão, apesar destas posições, que de facto são todas válidas e são de refletir para o futuro, há a questão imediata de que o ano letivo vai acabar dentro de pouco tempo e outro a seguir aí está. Claro. E os pais querem soluções, e obviamente. Essa é mesmo a questão, aliás, pegando aqui nas últimas palavras do José Delgado, que é de facto o planeamento é necessário, não podemos andar toda a vida a planear. E desde que eu sou vereador, há 6 anos, mas já antes disso, que estes problemas existem, se têm vindo a agravar, não é? Os problemas existem há vários anos, mas pelo menos desde que sou vereador que isto é falado. Estas questões, portanto, quer do grande excesso de salas de aula que temos na cidade, portanto, em relação ao número de alunos que temos, quer realmente a deficiência de algumas instalações, por comparação que outras bem melhores que têm, de facto, taxas de ocupação pequenas. E isto todos os anos é falado, aliás, a ponto que quase todos os anos letivos há notícias que depois não têm sido reais, mas do encerramento, porque isto está sempre, e sempre que há aqui o final do ano letivo, o assunto vem sempre à baila. Aliás, a própria Rádio Hertz em anos anteriores já noticiou tanto da Infante como da Gualdim Pais esse encerramento, e outros órgãos de comunicação também, porque de facto o assunto é discutido entre pais, entre professores, e é verdade que no caso da Gualdim Pais, como eu também tenho referido, no verão de 2015 a Direção-Geral tentou fechar a Gualdim Pais em agosto, digamos quase que um encerramento tácito, e nós, o município na altura conseguiu impedir isso, porque essa tem sido sempre a linha principal em relação a isto, em relação à rede escolar, que é a defesa das duas grandes escolas, a Santa Iria, a EB23 Santa Iria e a EB23 Gualdim Pais, que são edifícios bastante grandes, espaços muito grandes, duas grandes infraestruturas que estão na nossa cidade e que, efetivamente, seria problemático se encerrassem. E na Gualdim Pais, lá está, isso tem estado sempre latente, porque a Gualdim Pais efetivamente ainda é do Ministério da Educação. Aliás, a Gualdim Pais, a Escola Secundária Santa Maria, ou Liceu, para simplificar, e a Escola Secundária Jacome Raton. Essas três são do Estado ainda, todas as outras na cidade e fora da cidade são propriedade do município. E, portanto, a Gualdim Pais, há aqui várias questões, nós andamos a negociar há cerca de 2 anos já com a Secretaria de Estado, ainda antes de se começar a falar nesta questão da descentralização, já nós andávamos a negociar, aliás, chegámos a ter o envelope financeiro fechado, mas depois entrou precisamente esta temática da descentralização, portanto, no sentido de reivindicar obras para a Gualdim Pais. E inclusivamente já tínhamos orçamentos para a questão do fibrocimento, para a questão das janelas, todos aqueles vãos da Gualdim Pais precisam de ser alterados porque
Era uma arquitetura típica de há 40 anos atrás, daquele modelo que foi feito um pouco por todo o país, mas que hoje em dia realmente já não é o melhor, até por uma questão de eficiência energética. A questão da instalação elétrica, que também já tínhamos e temos orçamento para a alteração de toda a infraestrutura elétrica de toda a escola, que é de facto também, enfim, também já não está nas melhores condições enfim, lá está há 40 anos atrás. Hoje as exigências até dos equipamentos existentes na própria escola são muito diferentes. E depois também ao nível da canalização, que é outra parte que, não sendo tão urgente ou tão premente, mas também precisa realmente de uma intervenção de fundo, além depois de algumas outras questões. O próprio espaço exterior da Gualdim Pais, lá está, a escola tem 40 anos e nunca teve uma real manutenção. Teve algumas pinturas, algumas até feitas pelos próprios pais, em alguns verões, mas nunca teve uma intervenção de fundo. Ao contrário, por exemplo, da Santiria, que foi tendo, além de ser mais recente, mas foi tendo essas intervenções. A própria secundária Santa Maria, apesar de ser uma arquitetura igual ou muito semelhante à EB23 Gualdim Pais, mas foi tendo manutenção, foi tendo intervenções, a Gualdim Pais de facto não teve. E portanto, tudo isso está orçamentado, está projetado. Agora, de facto, ao longo de todos estes anos tem havido aqui realmente sempre esta questão de base, ok, mas qual é que é a decisão, qual é que é o caminho? E todos concordam, e isto tem sido discutido em imensas reuniões ao longo dos anos, no Conselho Geral do Agrupamento, que é o órgão máximo, onde estão os pais, os funcionários, os professores, os alunos e a autarquia representada. Também a nível do Conselho Municipal de Educação, com as direções do agrupamento, aliás, já com a anterior direção e dos 4 anos anteriores do anterior diretor e respectiva direção. Enfim, temos discutido todas estas questões com regularidade. Agora, a verdade é que quando chega ao momento de tomar decisões, a maioria compreende que há necessidade de tomar a decisão, ninguém gosta, ou ninguém, enfim, há sempre uma maioria que prefere que a decisão seja outra, seja ela qual for, e muitas vezes por razões que não são propriamente as mais racionais, não é? E nós nestas coisas, lá está, como dizia o José Delgado, nós temos que estas decisões são para muitos anos, não são para o ano seguinte ou para o próximo, são para muitos anos e portanto não podem ser temos que o mais possível ser racionais e afastar os estados de alma ou argumentos do género: bom, mas eu prefiro aquela escola porque é à porta da minha casa. Eu percebo esses argumentos, mas nós não podemos tomar decisões em função das crianças que lá estão hoje ou dos encarregados de educação que hoje, portanto, correspondem a essa escola. E mais, em tomar, na verdade, como eu costumo dizer, está tudo a 5 minutos. Portanto, na verdade, as escolas estão muito próximas entre si, apesar de em relação à Santaria, haver um pouco a percepção de que é um bocadinho mais afastada do centro. Mas também é verdade que é a escola com as melhores instalações da cidade. E estamos a falar de uma escola que tem 30 salas de aula, mais pavilhão, sala polivalente, bar, refeitório, sala de informática, uma biblioteca enorme, um conjunto de outros equipamentos, pavilhão, espaço exterior bastante melhor, e tem 220 alunos. Portanto, não tem sequer um terço da sua capacidade. A Gualdim Pais, em tudo igual, apenas com o número de salas ligeiramente, salas genéricas de aula um pouco inferiores, portanto com 24, mas depois também com todos os outros espaços que acabei de referir. Enquanto que na Infante Dom Henrique estamos a falar de um edifício antigo, do tempo do Estado Novo, não é? E que nunca teve também real manutenção e, portanto, ainda há pouco disse Santaria, com todas estas salas e com todos estes serviços, 220 crianças. Infante Dom Henrique, 8 salas de aula, acanhadas. Metade delas no primeiro andar. E para além destas 8 salas de aulas, a única outra coisa que tem é num outro edifício ao lado, uma pequenina biblioteca que é do tamanho deste estúdio aqui onde estamos. E também um pequeno refeitório, não tem qualquer outro espaço disponível, além de ter problemas de segurança, por exemplo, também da própria instalação elétrica, porque enfim, não é já aquela que corresponde aos equipamentos que hoje, por exemplo, de aquecimento, que hoje as escolas vão tendo, e uma série de outras situações. A própria questão da mobilidade, o espaço exterior também não é muito apropriado, e portanto, mas com tudo isto, estamos a falar de uma escola onde estão 190 crianças. Portanto, 8 salas de aula, 190 crianças, 30 salas de aula, 220 de crianças. E a Gualdim Pais, portanto, semelhante. Isto obriga a que as instituições tomem decisões. Nomeadamente, o agrupamento todos os anos pede
obras e pede pessoal. Porque depois, para além disso, há também este problema, e vários outros, a questão do pessoal não docente. Ter duas EB23, que na prática são uma, só que estão divididas em 2 edifícios, faz com que se tenha 2 portarias, 2 bares, 2 cantinas, 2 refeitórios, 2 pavilhões, 2 espaços exteriores, etc, etc, etc. E, portanto, há que ter pessoal a duplicar para tudo isto, o que não faz sentido, porque nós, no global do Conselho, até estamos acima do rácio definido pelo Ministério, portanto, do rácio funcionário-aluno. E, portanto, há toda aqui uma série de problemáticas e, portanto, em função disto, aquilo que temos dito ao agrupamento todos os anos é, sim senhor, a Câmara que está cá para assumir as suas responsabilidades e para ser parceiro e para assumir as decisões que forem tomadas. Mas digam-nos qual é o caminho. Apontem um caminho. Quando nos pedirem coisas, digam-nos já, ok, mas é por ali ou por acolá, porque nós não podemos estar indefinidamente ano e passa outro sem tomar decisões e com os problemas a agravarem-se. Até porque depois entramos aqui na questão depois também com o outro agrupamento e das dicotomias ou das diferenças entre agrupamentos. O outro agrupamento, por exemplo, tem, efetivamente na cidade, ao nível do primeiro ciclo, uma escola com todas estas condições que acabei de referir e que a Infante Henrique realmente não tem. E lá está, não é uma escolinha como alguma outra, por exemplo, de uma aldeia em que, ok, não tem essas condições, mas estão lá 10 ou 20 crianças. Não, estamos a falar de 190 crianças, havendo, portanto, instalações melhores e que não estão a ser devidamente utilizadas. E, portanto, é tudo isto que sistematicamente tem sido discutido este ano, até porque estamos também neste processo da descentralização e com várias outras problemáticas, o próprio agrupamento, em determinada altura, e portanto nas reuniões regulares que vamos tendo, ou que eu pessoalmente também vou tendo com os diretores dos agrupamentos, em determinada altura, fins de março, princípios de abril, já não me recordo, até porque é sempre no mês de abril que a rede escolar é definida para o próximo ano, para o ano seguinte, coloca-nos então esta questão, realmente esta problemática e tudo mais, e a Infante do Henrique está cada vez pior. Inclusivamente algumas docentes manifestam a questão de ter, enfim, dos riscos e de não se sentirem seguras a dar aulas ali. E a resposta do município foi a mesma dos anos anteriores. Nós estamos cá para assumir. Se finalmente o agrupamento tem uma posição e sabe qual é o caminho ou pelo menos o caminho que propõe, nós cá estamos para secundar. Foi isso que aconteceu num primeiro momento. Portanto, houve um conjunto de reuniões, lá está, não só as anteriores, destes anos todos, mas pelo menos de há uma semana para cá, houve um conjunto vasto de reuniões. O papel do município aqui é essencialmente com o agrupamento e com os pais, porque depois às vezes fala-se dos professores ou dos funcionários, mas isso é uma questão interna do agrupamento. O agrupamento é que tem que fazer ou não essas reuniões e é como é que sabe, como é que gera o seu pessoal. Mas o município entendeu que, ok, se é para avançar, então a primeira entidade com quem deve falar é de facto com a Associação de Pais, em conjunto com o agrupamento, obviamente. E foi isso que aconteceu. Claro que hoje, nos tempos que correm, e dá uns anos esta parte, sabemos que é assim a nossa sociedade, portanto, assim que houve a primeira reunião e onde foram colocadas as questões em cima da mesa, começaram logo a circular, nomeadamente nas redes sociais, um conjunto de informações, umas a dar já situações como fechadas, quando lá está, essencialmente a questão fundamental, se era a Santiria ou a Gualdim Pais, a escola de acolhimento da atual EB1, não estava de facto totalmente fechada, apesar de realmente o agrupamento ter apresentado como primeira opção mais favorável, portanto, a transição para a Gualdim Pais, até pela questão de uma maior proximidade com a atual Infante Dom Henrique, mas depois também uma série de outras coisas completamente falsas, a falar de despedimentos de funcionários e enfim, é aquilo que a gente sabe do que é costume, que depois entra-se logo uma série de alarmismos, a questão do fibrocimento, enfim, um conjunto de outras situações que não correspondem realmente à realidade, mas que nós também já sabemos que é assim, quem vem para estas funções, mas todas elas, não pode achar sempre que a Câmara é que é para tudo, sempre, ou o vereador de educação neste caso, para o bem e para o mal, ou, acima de tudo para o mal, acha sempre que é sempre o mesmo culpado. Não, todos os atores têm que assumir as suas responsabilidades, portanto, direção do agrupamento, as associações de pais, os funcionários, portanto, docentes, os funcionários não docentes. A decisão de fecho é uma decisão consensual, digamos assim. Ou foi consensualizada? Nunca é consensual, haverá sempre pais que, lá está, nem que seja por aquele argumento de, mas esta está mesmo aqui à minha porta, que não vão concordar, mas a própria Associação de Pais, os seus corpos sociais, nas reuniões, até porque lá está, isto era um assunto que vinha a ser discutido há muito tempo,
A própria Associação de Pais já fez, há cerca de 4 anos atrás, por exemplo, um investimento grande em uns toldos de grandes dimensões que existem no Infante Dom Henrique, e já nessa altura foi com a condição de poderem ser amovíveis, porque já nessa altura a questão se ia colocando. E, portanto, a questão do encerramento e, portanto, da menor qualidade das instalações de infante, quando comparação, tanto com a Gualda em Paz como com a Santaria, é evidente. A grande questão era, efetivamente, sobre qual a solução, portanto, de transferência. E aí, a Associação de Pais, é verdade, desde o primeiro momento agora, porque nos anos anteriores não era bem essa a posição que tinha, mas desde o primeiro momento, neste momento, tem manifestado a sua preferência pela solução Santaria. E enquanto que, por sua vez, a Associação de Pais da Gualda em Paz prefere que a escola a concentrar o segundo e terceiro ciclo seja efetivamente a Gualda em Paz. E são argumentos razoáveis, como o contrário também. Enfim, não há nenhuma solução ótima, como também não há nenhuma solução má. Quer dizer, ambas têm argumentos a favor e contra, e ambos precisam de um trabalho, nomeadamente durante este verão, de alguma adaptação, porque, por exemplo, fechando a Infante, há todo o mobiliário, até porque é novo, comprámos-lo o ano passado, que será transferido, porque é mobiliário apropriado para as dimensões das crianças de primeiro ciclo. Assim como há algumas outras necessidades de adaptação que tanto seriam feitas para a Gualda em Paz, como para a Escola de Santaria. Mas pronto, neste momento diria que é relativamente consensual, porque nestas coisas nunca se agrada a todos, e todas as mudanças, especialmente a este nível, movem sempre algumas paixões ou alguma argumentação realmente menos racional, mas diria que há um largo consenso na questão da mudança para a Santaria, portanto da mudança da EB1 Infante Dom Henrique para as instalações da EB23 Santaria, e depois no que diz respeito à concentração, isso já é depois uma questão mais do lado do agrupamento, mas a questão da concentração do segundo e terceiro ciclo na Gualda em Paz será, penso eu, mas como dizia, isso é uma questão mais do agrupamento, uma questão faseada, portanto de não transferir já todas as turmas de segundo e terceiro ciclo para a Gualda em Paz, mas ter aqui uma solução que eu inclusive propus ao diretor, mas ele saberá melhor, de, por exemplo, não haver já inscrição de novas turmas de quinto ano na Santaria, portanto a inscrição de novas turmas ser só na Gualda em Paz, e eventualmente poder transferir algumas do terceiro ciclo já para a Jacome Raton, porque depois a secundária Jacome Raton também tem espaço disponível, tem salas de aula a mais para o número de alunos que atualmente tem. E portanto haver aqui uma solução a esse nível mais gradual e mais dilatada no tempo, pronto, para que as coisas também se adaptem e se preparem melhor. José Delgado, a questão da Gualda em Paz levanta aqui também um outro problema que se prende com outro assunto que tem marcado a atualidade frequentemente, que é a questão do fibrocimento. Estamos perante um falso problema ou não? O fibrocimento com amianto, que é o que estamos a falar, tem que ser abordado com muita clareza e com objetividade. A partir de 2005 é proibido a comercialização e a utilização de produtos com amianto. Mas nesta abordagem, o fibrocimento nas escolas e nos edifícios públicos não podem ser politizados. Não se pode criar pânico nas populações escolares, ao nível de alunos e pais e funcionários e tudo o que é a comunidade escolar, por uma questão que tem que ser abordada com muita objetividade e saber do que estamos a falar. O amianto mata, é verdade, mas mata em condições. É isto que tem que ser transmitido. Há pouco fiz, há um mês, um seminário sobre esta temática em que envolvia a Federação das Escolas, a Federação dos Pais, a ACT, os laboratórios, e discutimos esta temática com muita objetividade. E cada um disse o que vinha. Mas uma questão é aquilo que está provado cientificamente e aquilo que é técnico. Isso é que é importante na abordagem desta temática. E então, o amianto apresenta-se de duas formas. Uma forma não friável e uma forma friável. Isso quer dizer o quê, em concreto? A forma friável quer dizer que ele se encontra solto, não agregado por um ligante, em que se pode inalar com facilidade. E existe onde? Existe nos navios, em alguns edifícios, em portas, no interior de portas corta-fogo, no revestimento de aquecimentos muito antigos, em alguns paredes duplas,
mas isto é menos quantidade. Mas esta abordagem não é aquilo que estamos a falar na situação não friável, que é a situação como o ambiente se apresenta nas escolas, naquilo chamado fibrocimento, onde as 10 ou 15% de fibras de amianto estão agregadas por um ligante. Este ligante, que é uma pasta de cimento, impede que as fibras se libertem com facilidade. Logo, há muito mais dificuldade de serem inaladas, porque só por inalação, é o que está provado cientificamente, é que existe o problema de doenças. Mas também a doença poderá demorar dezenas de anos a aparecer. Portanto, é preciso. A inalação tem a ver com o tempo de exposição a esta situação. E o que se passa é que no fibrocimento, de facto, há muita dificuldade em a fibra de se libertar, porque está agregada, está presa na pasta de cimento. Só poderá haver libertação se partirmos, se cortarmos, se elas estiverem muito mau estado de conservação, mas mesmo aí estamos em situações fortemente ventiladas em que a fibra dispersa. A fibra é uma fibra não visível a olho nu e inalada em quantidade pode de facto desenvolver o cancro. Agora, nós fizemos, e eu como especialista nesta área, fizemos dezenas, para não dizer centenas de monitorizações onde acompanhámos a remoção de fibrocimento nas escolas e os resultados foram sempre muito abaixo daquilo que é o limite de exposição previsto na legislação, que é 0,1 fibra por centímetro cúbico. Portanto, não se pode criar pânico. A hipótese de inalar fibras de amianto nestas situações são muito reduzidas. Em relação à Gualda em Pais, então, neste caso, em relação a este tema em concreto, os pais de alguma forma podem estar descansados? Tranquilos, sim. Agora, o que é que se tem que fazer? Na fase de remoção, tem que ser técnicos habilitados e os procedimentos têm que ser cumpridos, como a notificação à ACT, o desenvolvimento de um plano de trabalhos, explica exatamente como é que o fibrocimento com amianto vai ser removido. De preferência fora do período escolar, com todas as técnicas que estão previstas e a motorização durante a remoção, antes, durante e depois, são de facto sempre. Portanto, não há que criar pânico. A legislação obriga à remoção das chapas de fibrocimento. Vamos abordar isto com clareza, objetividade. Não há, e desafio a quem quiser fazer a motorização amanhã, nos diversos períodos do dia, para ver o que é que acontece. Portanto, não há que criar pânico. O fibrocimento, sim, tem que ser removido, desde que seja removido com boas técnicas e desde que esteja em bom estado de conservação. A possibilidade de inalação de fibras é muito reduzida e está provado cientificamente por qualquer pessoa que esteja ligada a esta área. Para encerrarmos a questão ainda da Gualda em Pais, e foi aqui referido que é uma escola que está ligada ao Estado, ao Ministério da Educação, neste caso, é uma escola do Ministério da Educação. No caso, por exemplo, do PSD, foi referido na Assembleia da Assembleia Municipal que seria de resolver o problema antes de que esta estrutura passe em definitivo para o município, no âmbito, inclusive, das reformas educativas. Este é um processo que deve ser concretizado dessa forma, antes de eventuais transferências de alunos para o estabelecimento? Das transferências de alunos e de competências. Exatamente. Estamos aqui com dois níveis de transferência. Sim, claro, não vamos, se vamos atuar, se vamos fazer a reorganização dos espaços dos estabelecimentos de ensino de mar, se vamos querer otimizar, há que planear atempadamente, há que também envolver as pessoas, a comunidade escolar, as forças da oposição. Portanto, se houver clareza e se houver esclarecimento entre todos e a participação de todos, o resultado será sempre mais positivo. E é um pouco isto que nós quisemos dizer, que as coisas foram feitas, não quer dizer que não discutisse, deviam ser discutidas de forma mais aberta, a envolver mais pessoas nesta, porque o resultado é sempre melhor. Não é possível, não é credível, digo eu, que se faça a transferência e se comece sem que se atue naquilo que é a reabilitação da escola.
E a reabilitação da escola é, de facto, remover o fibrocimento, porque queremos também criar melhores condições de eficiência energética e as chapas de fibrocimento não o garantem. Portanto, estamos noutros tempos em que temos outras soluções técnicas que resolvem isso. Temos que criar eficiência energética para gastar menos energia, para limitar menos carbono para a atmosfera. Temos que ter mais espaços verdes. Isso é compatível com um projeto de reabilitação bem feito, porque as coisas começam bem na fase de projeto, com empresas de construção que sabem o que estão a fazer, com fiscalizações também eficazes e eficientes, mas acima de tudo com um projeto que responda à qualidade, quer no ensino, para que as pessoas aprendam em boas condições em termos de instalação, que haja mobilidade, boa mobilidade para chegar à escola e para circular dentro da escola. Portanto, queremos segurança e qualidade, porque o ensino, os professores, o bom ensino garantem essa parte e essa aí está garantida. De facto, não é possível que o Estado passe o estabelecimento de ensino para a Câmara sem que, ou que venha um pacote financeiro agregado ou que façam previamente as obras num projeto de facto que responda aos novos tempos, aos nossos desafios da sociedade, onde todos, comunidade escolar, alunos, professores e funcionários, se sintam bem e façam o seu trabalho naturalmente e felizes já agora, e que saiam dali alunos com capacidade e que venham mais alunos a tomar, porque estabelecimentos nós temos que fixar, temos que trazer população para tomar, que é para tomar forte e com muitos jovens, é isso que precisamos. Estamos perante, então, perante uma oportunidade e não, de facto, um problema. Ficávamos, então, por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado também. Foi mais uma edição do Às Terças com. Voltamos de hoje a 15 dias. Fique bem, fique com a ERTS.